Ela tinha 10 anos de idade. Estava descalça na terra quente, segurando um bebê que tinha parado de chorar 2 dias atrás. Ethan Cole a viu do outro lado do quintal, uma silhueta pequena oscilando no calor como uma miragem. E o primeiro pensamento dele foi que ela não conseguiria chegar até a varanda. Mas ela chegou, e quando ela olhou para ele com olhos que já tinham visto demais do mundo, ela não implorou, ela não chorou. Ela endireitou seus ombros magros e disse as 4 palavras que abriram uma fenda em algo no peito dele que ele mantinha trancado há 3 anos. Eu posso trabalhar, Senhor. Se essa história já tocou seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações e acompanhe cada parte até o final. Deixe um comentário dizendo de qual cidade ou estado você está assistindo. Quero ver até onde essa história vai viajar. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. O verão, que mudou a vida de Ethan Cole, chegou da mesma forma que todo verão no Wyoming chegava. Sem misericórdia e sem aviso. O calor veio com força naquele mês de julho, do tipo que rachava a terra e transformava as estradas de terra em caminhos pálidos e quebradiços que viravam poeira sob as botas de um homem. O céu era branco nas bordas e acobreado no centro. E no meio da manhã, o ar tremeluzia tanto que as estacas da cerca no extremo da propriedade pareciam flutuar. Ethan estava de pé desde antes do amanhecer. Ele sempre estava. O sono nunca mais foi fácil desde que Clara morreu. E nos 3 anos desde o acidente, ele aprendeu a parar de lutar contra as horas de escuridão e simplesmente preenchê-las. Com trabalho, sempre havia algo para fazer em um rancho, sempre uma cerca para consertar, sempre um cocho de água para verificar, sempre um motivo para continuar se movendo, para que a quietude não o engolisse por completo. Ele estava voltando do Pasto Sul quando a viu. A princípio, pensou que o calor estava pregando peças. Acontecia às vezes. Você olhava por muito tempo para um trecho distante da estrada e a luz se dobrava sobre si mesma, conjurando formas que não estavam lá. Mas essa forma continuava se movendo. Devagar, instável, mas se movendo. Ele parou de caminhar. Ela ainda estava longe o suficiente para que ele não conseguisse distinguir muita coisa. Apenas uma pequena figura no meio da estrada de terra carregando algo contra o peito. Algo embrulhado em um pano. Algo que ela segurava como se sua vida dependesse daquilo, ou talvez como se a vida de outra pessoa dependesse. Ethan deixou suas ferramentas de lado e ficou muito parado, observando. Ela não parou. Ela não acelerou. Ela apenas continuou colocando um pé na frente do outro, daquela maneira que alguém caminha quando está andando há tanto tempo que o ato de parar a faria desabar por completo. Quando ela alcançou o limite da propriedade dele, ele conseguiu ver os pés dela. Estavam descalços. As solas estavam rachadas e escuras de sangue seco, e ela deixava marcas rosadas e tênues na terra pálida a cada passo. Ele conseguiu ver o vestido dela, uma peça de algodão fino que um dia fora branca, talvez, mas agora estava desbotada, manchada e rasgada na barra. O cabelo estava grudado nas laterais do rosto e os lábios estavam rachados e brancos nos cantos. Ela não devia ter mais de 10 anos. Ethan moveu-se em direção a ela, sem decidir conscientemente. Suas pernas apenas o levaram para frente da mesma forma que o haviam levado em direção a Clara no dia em que ela caiu da carroça, quando seu corpo entendeu a emergência antes que sua mente pudesse processar. Ei! Chamou ele. Ei, pare aí mesmo. Não, apenas pare de andar. Ela parou. Olhou para ele, e aquele foi o momento. Aquele foi o momento exato que Ethan Cole passaria o resto da vida tentando descrever para as pessoas, sem nunca conseguir o sucesso completo, porque não havia palavra na língua que traduzisse o que ele viu nos olhos dela. Ela tinha 10 anos, e seus olhos tinham 100. Não havia pânico neles, nem lágrimas,
nem o desespero que se esperaria de uma criança naquela condição, apenas uma firmeza terrível e ensaiada. O tipo de quietude que não vem da paz, mas de uma criança que aprendeu que desabar é um luxo que ela não pode se dar. Ele a alcançou em poucos passos longos e ajoelhou-se na terra. "Qual é o seu nome?" perguntou. Ele manteve a voz baixa e calma, do jeito que havia aprendido a falar com cavalos assustados. "Lena", disse ela. A voz era seca e fina, mal passava de um sussurro rouco. "Lena Hale." "Quantos anos você tem, Lena?" 10. "De onde você veio?" Ela hesitou. "Apenas um lampejo." Então disse: "Mill Haven." Ethan conhecia Mill Haven. Era uma cidade, se você fosse generoso o suficiente para chamar assim, cerca de 100 quilômetros a leste. 100 quilômetros de estrada aberta, sem sombra, sem água para mencionar entre lá e aqui. Ele olhou para os pés dela novamente, olhou para o fardo em seus braços. Ele havia se mexido enquanto conversavam. E agora ele conseguia ver parte de um rosto muito pequeno, pálido, flácido e assustadoramente imóvel. "Lena", disse ele com cuidado. "O que você está carregando, minha irmã?" disse ela. "O nome dela é Mara. Ela tem 8 meses. Uma pausa. "Ela parou de chorar ontem de manhã, mas ainda está respirando." Eu verifiquei. A garganta de Ethan apertou. Ele estendeu a mão lentamente, da forma como você se aproximaria de algo frágil, e puxou o pano o suficiente para ver o rosto do bebê. Ela era pequena, pequena demais até para 8 meses, e sua cor estava errada. Os lábios estavam secos e ligeiramente entreabertos, e o peito subia e descia em movimentos superficiais e irregulares que fizeram o estômago dele se contrair. "Ela precisa de água", disse Lena. A voz dela não tremeu. "E leite, se o senhor tiver." "Ela não consegue comer comida sólida ainda. Eu sei que ela parece mal, mas estava pior esta manhã. Consegui fazer ela tomar um pouco de água de um riacho uns 3 quilômetros atrás. Acho que ajudou." Ethan olhou para a menina. Ela o observava com a mesma expressão firme e ilegível, e ele percebeu com um solavanco que ela não estava apenas descrevendo a situação. Ela estava apresentando-a da maneira como se apresenta um caso a alguém de quem se precisa de ajuda. Prática, organizada, sem excessos. "Lena", disse ele devagar, "há quanto tempo você está caminhando?" Uma pausa. Ela pareceu considerar a pergunta. 3 dias, disse ela. Talvez parte de um quarto. Perdi a noção do tempo ontem à tarde. 3 dias, 100 quilômetros descalça, carregando um bebê de colo. Ele se levantou. Não sabia mais o que fazer. Então fez a única coisa que fazia sentido. "Venha para dentro", disse ele. Ela não se moveu. Ele olhou para ela. Ela estava olhando para a casa, depois de volta para ele. E pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Não medo, exatamente. Desconfiança. A desconfiança cuidadosa e calculista de uma criança que aprendeu que a bondade geralmente vem acompanhada de um preço. "Eu posso trabalhar", disse ela. "Não estou pedindo caridade. Sei cozinhar, limpar e sou boa com animais. Faço isso desde os 6 anos. Eu só... A Mara precisa de ajuda. E eu preciso saber que ela está segura antes de eu." Ela parou. Engoliu em seco. Depois começou de novo, mais firme. "Posso pagar pelo meu sustento. O que o senhor precisar que seja feito, eu faço. Só preciso de um lugar para ficar até ela estar mais forte." Ethan olhou para ela por um longo momento. Havia coisas que um homem poderia dizer em um momento como aquele. Ele poderia explicar que não estava procurando ajuda. Poderia explicar que vivia sozinho e pretendia continuar assim. Poderia explicar que havia fechado a porta para qualquer coisa parecida com uma família no dia em que enterraram Clara no chão. E ele havia feito as pazes com isso, ou algo perto o suficiente da paz
para que tivesse parado de examinar a diferença. Ele poderia ter dito qualquer uma dessas coisas. Em vez disso, disse: tenho leite de cabra na adega. Não é o mesmo que leite de vaca, mas vai servir. Ele estendeu a mão, não para um aperto, apenas oferecendo apoio. Da forma como você oferece a mão a alguém que está caminhando há muito tempo e o chão começou a se inclinar, Lena olhou para a mão dele, olhou para o rosto dele. Então, ajeitou Mara com cuidado nos braços, liberando uma das mãos e segurou a dele. O aperto dela era firme, muito mais firme do que ele esperava. O aperto de alguém que aprendeu que, se você vai se segurar, deve segurar com força. Ele a acompanhou até a casa. A primeira hora foi uma sucessão de tarefas pequenas e urgentes que não deixaram espaço para mais nada. Ele fez Lena tomar água primeiro, um copo cheio, devagar, porque sabia que não se deve deixar uma pessoa desidratada beber rápido demais. Ela aceitou, sem reclamar e sem excessos, bebendo com firmeza e pousando o copo quando estava vazio, sem pedir mais. Ele o reabasteceu, sem que ela pedisse. Ela bebeu aquele, também no mesmo ritmo cuidadoso. O leite de cabra ele aqueceu delicadamente no fogão. Encontrou um pedaço de pano e improvisou uma mecha embebida, da forma como sua mãe fazia com cordeiros que precisavam ser alimentados. E mostrou a Lena como usar, encostando o pano nos lábios do bebê e deixando-a sugar o líquido lentamente. Os olhos de Mara se abriram enquanto faziam isso. Eram escuros e sem foco, como os de bebês muito novos, mas estavam abertos. Ela emitiu um som, não um choro, mas como um suspiro suave de reconhecimento, e sua boquinha trabalhou contra o pano. Aí está ela, disse Ethan baixinho. Lena não emitiu som algum, mas ele viu os ombros dela caírem cerca de 1 centímetro e compreendeu que ela os mantinha rígidos há 3 dias. Ele colocou o bebê em um cesto perto da lareira, forrado com um velho cobertor de lã, e virou-se para encontrar Lena já lavando a louça do seu café da manhã. Você não precisa fazer isso, disse ele. Eu sei, disse ela sem olhar para cima. Vou fazer de qualquer maneira. Ele a observou por um momento. Seus movimentos eram eficientes e praticados. Os movimentos de alguém que aprendeu a limpar da forma como os soldados aprendem a marchar, não porque querem, mas porque a alternativa é pior. Ela esfregava cada prato 2 vezes e os colocava no escorredor com uma precisão que fez algo doer no fundo da garganta dele. Quando foi a última vez que você comeu? Perguntou ele. Ela não hesitou. Ontem de manhã. Achei algumas frutas perto do riacho. Ele foi até a despensa. Juntou o que tinha: pão, feijão frio da noite anterior, um pedaço de queijo duro e colocou na mesa. Sente-se, disse ele. Não terminei. A louça vai continuar aí em 5 minutos. Sente-se. Ela se virou e olhou para ele. Não havia desafio naquilo, apenas uma avaliação. Ela o estava medindo, percebeu ele medindo se aquela era o tipo de instrução que ela deveria seguir ou o tipo que deveria recusar. O que quer que ela tenha visto no rosto dele deve ter satisfeito algo em seus cálculos, porque ela secou as mãos em um pano, puxou a cadeira mais próxima e sentou-se. Comeu pão primeiro, devagar, partindo-o em pedaços, da forma como as pessoas fazem quando tentam se forçar a desacelerar porque o corpo quer devorar tudo de uma vez. Depois o feijão, depois o queijo. Comeu tudo e deixou o prato limpo. E quando terminou, cruzou as mãos sobre a mesa e esperou. Quer mais? Perguntou ele. Não, obrigada. Tem certeza? Não quero pegar mais do que mereço. Ethan puxou a cadeira do lado oposto e sentou-se. Cruzou os braços sobre a mesa e olhou diretamente para ela, e ela retribuiu o olhar com a mesma firmeza inabalável que começava a inquietá-lo, de maneiras que ele não conseguia nomear totalmente. Muito bem, disse ele. Me conte. Contar o quê? O que quer que seja que você ainda não me contou.
Porque você tem 10 anos e caminhou 100 quilômetros no meio de um verão implacável carregando um bebê de 8 meses. E a única pessoa na Terra que faria essa caminhada é alguém que não tinha outra escolha. Então, me conte o que aconteceu. Lena ficou em silêncio por um momento. Olhou para as próprias mãos na mesa. Depois olhou para o cesto perto da lareira, onde Mara fazia pequenos sons de sono, com o peito subindo e descia em um ritmo mais fácil agora. Então olhou de volta para Ethan. Nossa mãe morreu em fevereiro, disse ela. Febre. Ela ficou doente por 3 semanas antes de partir. Ela me fez prometer que cuidaria da Mara. Uma pausa. Nosso pai foi embora antes de a Mara nascer. Não sabemos para onde. Ethan não disse nada. Apenas escutou. Depois que a mamãe morreu, nossa tia Margaret veio e nos acolheu. Ela é irmã da mamãe. Mora em Millhaven. Disse que era o dever dela. Disse que não se importava. A voz de Lena era plana e cuidadosa. O tom que uma voz assume quando carrega informações que aprendeu a não sentir demais ao relatar. No começo, foi tudo bem. Ela nos deu um quarto. Eu cozinhava, limpava e ajudava com os inquilinos dela. Ela tem 3 inquilinos, homens que trabalham na serraria. Eu cozinhava as refeições deles, lavava roupa e cuidava da Mara. Quanto tempo vocês ficaram lá? Perguntou Ethan. 4 meses. E então, a mandíbula de Lena se contraiu, a primeira rachadura naquela compostura extraordinária. Apareceu um homem, disse ela. O Sr. Whitmore. Ele começou a cortejar a tia Margaret. Ele tem dinheiro e uma casa na cidade, e ela queria casar com ele. Ele disse para ela. Ela parou, começou de novo. Ele disse para ela que não assumiria 2 crianças que não fossem do sangue dele. Disse que já era ruim o bastante ter uma, mas um bebê estava fora de questão. Disse que ela teria que tomar providências. Providências? Repetiu Ethan. Ela me disse que eu era ingovernável, disse Lena, com a voz ainda plana, controlada. Disse que eu era difícil desde o dia em que chegamos e que não podia mais nos manter. Disse que estava tentando encontrar alguém para ficar com a Mara, mas ninguém queria um bebê sem uma mãe junto, então teríamos que ser levadas juntas para o orfanato do condado. Uma pausa. Eu sabia o que era o orfanato do condado. A mamãe me contou uma vez, quando ainda estava bem. Ela disse, se algo acontecer comigo, faça o que fizer, não deixe a Mara ir para lá. As mãos de Ethan haviam se fechado com força sobre a mesa sem que ele percebesse. Ele se forçou a relaxá-las. Então você fugiu, disse ele. Fugi antes que ela pudesse nos levar, disse Lena. À noite peguei a Mara, o pano em que ela estava embrulhada e a pouca comida que consegui carregar sem fazer barulho e saí. Você não sabia para onde estava indo. Eu sabia que havia ranchos a oeste de Millhaven. Sabia que ranchos precisam de trabalhadores. Pensei que, se encontrasse um que precisasse muito de ajuda, poderiam ficar com nós 2. Ela disse isso de forma simples, não como se fosse um ato de bravura, mas como se fosse apenas a conclusão lógica a que chegara quando mapeou suas opções e encontrou apenas uma. Ethan olhou para ela por um longo tempo. Do lado de fora, um vento seco movia a grama e, em algum lugar do quintal, uma porteira rangia na dobradiça, um som que ele pretendia consertar há 3 semanas e continuava esquecendo. Sua tia sabe para onde você foi? Perguntou ele. Não. Ela vai procurar por você. Talvez, disse Lena. Ou talvez o Sr. Whitmore diga a ela que é melhor não arrumar problemas. Não sei. Ela ergueu os olhos para os dele. Sei que isso não é um arranjo normal. Sei que o senhor não pediu por isso. Não espero que o senhor sinta nada a respeito. Só preciso de um lugar seguro para Mara ficar mais forte. E vou trabalhar duro o suficiente para fazer valer a pena para o senhor. Eu lhe prometo isso. Ethan se levantou, foi até a janela e ficou lá por um momento, de costas para ela, olhando para o quintal, para as estacas da cerca, o celeiro e a longa estrada vazia que corria para o leste em direção a Millhaven. 3 anos ele vivera naquela casa sozinho.
3 anos de um luto tão silencioso que o silêncio parecia um peso pressionado contra o seu externo. Ele dizia a si mesmo que estava tudo bem. Dizia a si mesmo que fizera as pazes. Tinha seu trabalho, seu gado e as poucas obrigações que o mantinham em movimento de um dia para o outro, e isso bastava. Ele acreditou. Ele se virou. Você vai ficar com um quarto dos fundos, disse ele. Tem 2 camas, pequenas, mas são firmes. Vou levar o cesto para lá para Mara. Ele pausou. Você vai precisar de sapatos. Não tenho nada do seu tamanho, mas tenho pano suficiente para envolver seus pés até podermos ir à cidade. Lena ficou encarando-o. Eu não estou, começou ela. Você caminhou 100 quilômetros descalça, disse ele. Seus pés precisam ser cuidados antes de você dar mais um passo com eles. Isso não é um favor. É apenas bom senso. Ele foi até o armário perto da porta e puxou o pequeno kit médico que Clara insistira em manter abastecido. Sente-se de novo. Uma pausa. E então o som da cadeira arrastando. Ele se agachou na frente dela e olhou para as solas dos pés dela. Estavam em carne viva, cheias de bolhas, rasgadas e cobertas de sangue seco, com vários cortes profundos, o suficiente para preocupá-lo. Ele trabalhou, devagar, limpando cada um com um cuidado que era mais instinto do que pensamento. E ela não piscou nenhuma vez, embora ele soubesse que devia doer. Você tem uma constituição forte, disse ele depois de um tempo. A mamãe costumava dizer isso, disse ela baixinho. Ele não respondeu a isso. Continuou trabalhando. Quando terminou de enfaixar os pés dela com panos limpos, ele sentou-se nos calcanhares e olhou para ela. Ela o observava com uma expressão que ele ainda não tinha visto em seu rosto. Não a firmeza, não a desconfiança. Algo mais jovem, mais suave e um pouco assustado. A maneira como o rosto de uma criança fica quando ela percebe que aquilo contra o qual estava se blindando não vai acontecer, e ela não sabe bem o que fazer com isso. Não espero nada de você, disse Ethan, e quis dizer isso de forma tão clara quanto falou. Nem trabalho, nem agradecimentos, nem nada. Vocês podem descansar. As 2 podem descansar. Só isso. A garganta de Lena se moveu. Por quê? Perguntou ela. Não foi um desafio. Foi uma pergunta real, feita por alguém para quem a bondade não merecida havia se tornado genuinamente confusa. Ethan se levantou, guardou o kit, lavou as mãos na bacia e secou-as na toalha perto da janela. Porque você bateu a minha porta, disse ele. E eu abri. E esse é o fim da razão. Ele pegou o chapéu no gancho perto da porta. Tenho trabalho a fazer esta tarde, disse ele. O quarto dos fundos é a porta no fim do corredor. Tem uma tranca por dentro. Use-a se quiser. Volto para o jantar. Ele pausou, com a mão no batente da porta. Meu nome é Ethan Cole, caso queira saber de quem é a casa onde está dormindo. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Ele ficou na varanda por um momento, ouvindo o ranger da porteira e o sussurro seco do vento, e algo se moveu em seu peito. Não a dor a qual ele se acostumara tanto que começara a confundi-la com o próprio batimento cardíaco. Algo diferente, algo que parecia quase o primeiro sinal de um degelo. Ele ajeitou o chapéu na cabeça e caminhou em direção ao celeiro. Atrás dele, através das paredes da casa, ele ouviu muito timidamente o som suave do bebê fazendo barulho novamente. Não chorando, apenas emitindo aqueles pequenos sons exploratórios que os bebês fazem quando estão acordando para o mundo e descobrindo que o mundo ainda está lá. Ethan Cole parou de caminhar por apenas um segundo. Depois continuou, mas seu ritmo, pela primeira vez em 3 anos, era um pouco menos parecido com o de um homem que não tinha nenhum lugar em particular para ir, e um pouco mais com o de um homem que tinha um lugar para onde voltar. Ethan voltou para o jantar como dissera que faria.
Não havia planejado falar muito. Aqueceria o que tivesse restado na panela, garantiria que a menina e o bebê tivessem comido, e isso seria tudo. Simples, controlável, o tipo de transação que não exigia que ele sentisse nada em particular. Ele empurrou a porta dos fundos e parou. A cozinha estava limpa, não o tipo de limpeza de quando ele a deixara, que era a limpeza de um homem que vivia sozinho e parara de enxergar a desordem, porque a desordem se torna invisível quando não há mais ninguém para vê-la. Isso era diferente. A mesa tinha sido limpa. A louça do almoço estava empilhada, seca e de volta ao armário. O chão fora varrido e a vassoura estava encostada exatamente onde deveria estar, contra a parede do fundo, que era onde Clara sempre a colocava e onde Ethan parara de colocar em algum momento no segundo ano após a morte dela. Ele ficou no batente da porta por um momento a mais do que o necessário. Lena estava no fogão, ela estava de costas para ele, mexendo algo na panela que ele deixara de molho, e fazia isso com a mesma precisão eficiente e sem pressa que trouxera para todas as outras tarefas que ele a vira realizar. Mara estava no cesto perto da lareira, acordada e quieta, com seus olhos escuros, acompanhando o tremeluzir da luz, com a atenção lenta e maravilhada de um bebê que estava se sentindo bem o suficiente para ser curioso novamente. Você não precisava fazer tudo isso, disse Ethan. Eu sei, disse Lena sem se virar. O jantar está quase pronto. Feijão e broa de milho. Achei o fubá no fundo da despensa. Espero que não tenha problema. Ele tirou o chapéu e pendurou-o no gancho. Não tem problema. Não havia muita coisa para trabalhar. Não tenho abastecido a despensa direito. Ela se virou então, apenas o suficiente para olhar para ele por cima do ombro. Eu notei. Não havia acusação naquilo, apenas uma observação entregue com o tom prático de quem compila informações. Ele puxou a cadeira dele, a da cabeceira da mesa, e sentou-se. E percebeu, com uma sensação que não conseguiu categorizar imediatamente, que não se lembrava da última vez que se sentara para uma refeição que outra pessoa havia preparado. Ela colocou uma tigela na frente dele. Depois colocou uma do lado oposto, no lugar que fora de Clara, e sentou-se sem hesitação. E aquele ato simples, o ato de sentar-se à sua frente na mesa como se fosse a coisa mais perfeitamente comum do mundo, tocou em um ponto inesperado no meio do peito dele. Como estão os seus pés? Perguntou ele. Bem. Não estão bem. Ela olhou para ele. Estão melhores do que hoje de manhã. Isso não é o mesmo que bem. Não, concordou ela. But it's good enough. Eles comeram. Ethan não falou por um tempo, e ela também não. E ele ficou impressionado com a qualidade do silêncio, porque não era o silêncio em que ele vinha vivendo há 3 anos, que era o silêncio de um espaço que esquecera como era abrigar mais de uma pessoa. Este era um tipo diferente. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que ainda estão descobrindo os contornos uma da outra. A broa está boa, disse ele. Receita da mamãe, disse ela. Já fiz tantas vezes que conseguiria fazer no escuro. Ele assentiu. Olhou para Mara no cesto. O bebê havia pegado no sono novamente. Suas pequenas mãos fechadas estavam aninhadas perto das bochechas, da maneira como os bebês dormem quando se sentem seguros o suficiente para parar de se proteger. Ela parece melhor, disse ele. Lena olhou para o bebê também, e a expressão que cruzou seu rosto naquele momento foi a coisa mais desarmada que ele já vira nela. Não a firmeza ensaiada, não a compostura cuidadosa. Apenas uma menina de 10 anos olhando para a irmãzinha com um amor tão grande e tão exausto que parecia ocupar mais espaço do que o seu pequeno corpo deveria ser capaz de suportar. Ela está, disse Lena baixinho. O leite ajudou. Ela mamou mais 1 hora atrás, mais do que tomou em 3 dias. E não colocou para fora. Uma pausa. Ela vai ficar bem. Ela disse isso como se estivesse convencendo a si mesma tanto quanto a ele. Como se estivesse carregando aquele terror específico,
O terror da alternativa, por tanto tempo que dizer as palavras em voz alta era um trabalho por si só. Sim, disse Ethan. Ela vai. Ele falava sério. Já vira filhotes o suficiente voltarem do limite para conhecer os sinais. E Mara os tinha. A cor voltando à pele, a força no aperto de mão, quando ele a verificara mais cedo, a maneira como ela virava a cabeça em direção aos sons. Ela ficaria bem, com tempo, alimentação regular e um lugar para descansar sem ser sacudida por 100 quilômetros de estrada. O que Ethan não conseguia dizer, o que ele ainda não tinha palavras para expressar, era que, em algum momento nas horas entre deixar a casa e voltar para ela, algo havia mudado na maneira específica como ele entendia a própria vida. Ele não conseguia nomear isso ainda. Não estava pronto, mas estava lá. Da mesma forma que uma mudança no tempo está lá antes que você possa vê-la, sentida na pressão do ar, e na maneira como a luz incide de forma diferente sobre tudo. Ele recolheu a mesa. Lena moveu-se para ajudar, e ele fez um sinal dispensando-a, e ela sentou-se de volta com uma expressão que sugeria que achava aquilo profundamente ineficiente, mas escolheu não dizer nada. Você deveria dormir, disse ele. Não estou cansada. Ele lançou-lhe um olhar firme. Ela resistiu por cerca de 4 segundos antes de dizer baixinho: está bem, talvez um pouco. Ele a observou pegar o cesto com cuidado com as 2 mãos, inclinando-o ligeiramente para que pudesse ver o rosto de Mara e carregá-lo pelo corredor em direção ao quarto dos fundos. Na porta, ela parou. Sr. Cole, disse ela sem se virar. Ethan, disse ele. Uma pausa. Ethan, disse ela com cuidado, como se estivesse testando o som do nome. Obrigada por hoje. Ele não respondeu imediatamente. Estava olhando para a vassoura encostada na parede do fundo, no ponto exato onde Clara sempre a mantinha. E estava pensando no fato de que uma menina de 10 anos que caminhara por 3 dias havia notado onde era o lugar dela e a colocara lá sem que ninguém pedisse. Vá descansar, disse ele. A porta se fechou, a tranca clicou, e Ethan Cole ficou sozinho na cozinha de sua casa, que era exatamente a mesma casa de sempre e de alguma forma impossível. Parecia um pouco diferente do que era naquela manhã. Ele colocou a chaleira no fogo. Sentou-se. Não pensou em nada em particular por um longo tempo. Os dias que se seguiram ganharam um ritmo para o qual Ethan não havia se planejado e que não conseguia bem explicar. Ele esperava que a menina fosse uma interrupção. Essa era a verdade nua e crua. Ele abrira a porta e a deixara entrar, e sustentava cada pedaço dessa decisão. Mas uma parte dele estivera blindada para a dificuldade de ter outra pessoa em seu espaço, o barulho, a necessidade, a constante negociação, que vinha com o compartilhamento de uma vida com outra pessoa. O que ele não esperava era Lena Hale. Ela acordava antes dele todas as manhãs, o que ele só descobriu porque descia o corredor e encontrava a cozinha já aquecida e o café já pronto, e Lena à mesa com Mara no colo, alimentando o bebê com o leite de cabra morno, usando a mecha de pano que ele improvisara no primeiro dia. Ela olhava para cima quando ele entrava e dizia bom dia, e ele respondia bom dia de volta. E era surpreendente todas as vezes a normalidade daquilo, a domesticidade daquilo, o fato de que aquela troca comum acontecia em uma casa que não via uma há 3 anos. Ela trabalhava constantemente. Ele dizia para ela parar e ela olhava para ele da maneira como uma pessoa olha para alguém que disse algo que ela acha genuinamente intrigante. E então continuava trabalhando. Depois da 3ª vez em que ele disse que ela não precisava fazer algo e ela fez de qualquer maneira, ele parou de falar e começou a observar. Ela limpou a casa de frente a fundo na primeira semana, não com pressa, mas metodicamente.
abrindo caminho por cada cômodo como se estivesse conduzindo um inventário do que fora deixado de lado e do que poderia ser recuperado. Ela reorganizou a despensa e disse a ele, sem um traço de julgamento, o que estava acabando. Consertou o rasgo na cortina da sala da frente que estava batendo solta há 1 ano e meio. Lavou o chão do celeiro em uma manhã de terça-feira. E quando ele a encontrou fazendo isso, ela disse simplesmente: "Os animais ficam mais saudáveis em um espaço limpo", e voltou a esfregar. Ethan deu-se conta de estar fazendo algo que não fazia há muito tempo. Ele estava prestando atenção. Notou a maneira como ela se movia pela casa, sempre ciente de onde Mara estava. Sempre mantendo o bebê em seu campo de visão, mesmo enquanto suas mãos faziam outra coisa. A maneira como mães experientes se movem quando aprenderam a segurar o mundo em sua visão periférica. Notou a maneira como ela comia ainda com cuidado, ainda sem excessos, mas com menos daquela economia rígida do primeiro dia, como se estivesse aprendendo aos poucos que a comida estaria lá amanhã e que ela não precisava calcular cada mordida. Notou a maneira como ela falava com o bebê. Não aquela linguagem infantilizada e simplificada que a maioria das pessoas usa com recém-nascidos, mas palavras de verdade, frases completas, um relato contínuo de tudo o que estava fazendo, como se tivesse decidido que Mara merecia ser tratada como uma pessoa. "Ela vai ter um vocabulário muito grande", disse Ethan certa manhã, observando Lena explicar o processo de sovar massa de pão para um bebê de 8 meses. Lena olhou para cima. A mamãe dizia que falar com bebês ensina a eles que a linguagem importa, que as palavras são a forma como você entende o mundo. Ela voltou-se para a massa. Ela falava comigo assim. Acho que funcionou. Ele serviu-se de café. Sua mãe parece que era inteligente. Ela era, disse Lena com simplicidade. Ela era a pessoa mais inteligente que já conheci. Uma pausa, e então, mais baixo. Ela teria encontrado uma saída para tudo isso sozinha. Não teria precisado de ninguém para abrir uma porta para ela. Talvez, disse Ethan. Ou talvez ela só não tivesse batido na porta certa ainda. Lena olhou para ele. Algo se moveu em sua expressão, surgiu e sumiu antes que ele pudesse nomear. E então ela olhou de volta para a massa e não disse nada. Mas a postura dos ombros dela mudou de uma forma que ele estava começando a aprender a ler. A pequena crise chegou em uma quinta-feira. Ele veio do pasto leste no meio da tarde e soube que algo estava errado antes de alcançar a varanda, porque Lena estava do lado de fora e ela nunca estava do lado de fora quando Mara estava dormindo e estava parada com os braços cruzados, a mandíbula tensa e os olhos fixos na estrada. "O que aconteceu?" perguntou ele. "Um homem veio aqui", disse ela. "Cerca de 1 hora atrás. Ele cavalgou até a porteira e chamou." Ela pausou, disse que estava procurando 2 crianças, uma menina e um bebê. Disse que eram fugitivas. Cada músculo do corpo de Ethan ficou estático. "O que você disse a ele?" Disse que não sabia do que ele estava falando. Disse que eu era filha da governanta e que não tínhamos visto nenhuma criança. A voz dela estava firme. As mãos cruzadas sobre o peito não estavam. Ele conseguia ver a palidez em seus nós dos dedos. Ele olhou para casa por um longo tempo. Então ele disse para passar um recado. Disse que a senhora Margaret Hale, de Millhaven, estava oferecendo uma recompensa por informações sobre uma menina fugitiva chamada Lena e um bebê sob seus cuidados, e que qualquer pessoa que as abrigasse sem autorização estaria violando a lei. Ethan tirou o chapéu. Girou-o nas mãos. Ele disse mais alguma coisa? Disse que a lei não vê com bons olhos quem interfere em assuntos de família. Ela olhou diretamente para ele. Ele estava tentando assustar quem estivesse na casa. Funcionou? Um instante. Então, comigo. Um pouco, disse ela abertamente, sem vergonha. Fiquei pensando no que aconteceria se ele voltasse com outros homens. O que aconteceria com a Mara C.
Ela parou, pressionou os lábios. Não deixei ele notar, mas sim, funcionou um pouco. Ethan olhou para a estrada por um momento. Depois olhou para ela. Você agiu exatamente certo, disse ele. O senhor não está preocupado. Estou pensando, disse ele. O que não era o mesmo que não estar preocupado, mas era a verdade. Lena, me escute. A Margaret Hale alguma vez tratou você como algo além de mão de obra gratuita? Ela piscou. O quê? Uma pergunta simples. Nos 4 meses em que você viveu com ela, ela alguma vez agiu como se você fosse uma criança sob os cuidados dela, em vez de uma trabalhadora que ela não precisava pagar? Lena ficou em silêncio por um momento. Quando falou, foi com cuidado. Ela nos alimentava. Nos deu um quarto. Não foi isso que eu perguntei. Outra pausa. Mais longa desta vez. Não, disse ela finalmente. Não, ela não agiu. Então ela não tem um caso, disse Ethan. Não um caso real. Uma mulher que expulsa 2 crianças de casa porque o pretendente não as queria. Isso não é uma guardiã. Isso é alguém que ficou assustado. Agora está envergonhado e quer que o problema desapareça sem barulho. Ele colocou o chapéu de volta. Vou fazer algumas investigações na cidade. Conversar com as pessoas certas. Deixa que eu me preocupo com a Margaret Hale. Lena ficou encarando-o. Por que o senhor faria isso? Disse ela. Isso não é problema seu. Nós não somos. O senhor não nos deve nada. Nos acolheu por uma noite. E depois nós, simplesmente, ficamos. Eu nunca nem perguntei direito se o senhor queria que ficássemos. Só comecei a limpar sua casa e fazer suas refeições. Ela parou. E eu nunca perguntei de verdade. As palavras saíram em um fluxo rápido, e quando cessaram, ela parecia quase assustada com elas, como se tivessem escapado antes que ela pudesse organizá-las em algo menos revelador. Ethan olhou para ela por um longo momento. Lena, disse ele, você quer ficar? Ela abriu a boca, fechou-a, olhou para a casa, para a estrada, para as próprias mãos. Sim, disse ela bem baixinho. Quero que a Mara fique. Ela está segura aqui. Está ficando mais forte a cada dia. Está segura. Está aquecida. E eu... Ela olhou para ele. Sim, eu quero ficar. Então você vai ficar, disse ele. Fim de conversa. Não pode ser tão simples. É simples assim. A parte complicada vem depois, e nós lidaremos com a parte complicada quando ela chegar. Ele moveu-se em direção à porta. Venha para dentro. Vou preparar algo para o jantar e você vai me contar tudo o que lembra sobre o arranjo da sua tia com esse Whitmore e quaisquer outros nomes que você conheça em Mill Haven, porque, se vai haver uma briga, prefiro conhecer o terreno antes que o outro lado apareça. Ele segurou a porta aberta. Ela passou por ela e entrou. Do quarto dos fundos, a voz de Mara ecoou pelo corredor não chorando. Apenas um som suave e crescente, o som de um bebê acordando do sono e anunciando sua presença ao mundo. Da maneira como as pessoas fazem quando começam a sentir que o mundo é um lugar que vale a pena se anunciar. Lena virou-se em direção ao som automaticamente já se movendo. Ethan deixou a porta se fechar atrás de ambos. Do lado de fora, a estrada para Mill Haven permanecia quieta e pálida sob a luz da tarde, mas não continuaria quieta. Ele sabia disso da forma como um homem que já viveu o suficiente sabe quando uma tempestade está se formando antes que a primeira nuvem apareça. Margaret Hale não tinha terminado. O homem a cavalo era a prova disso. Mas, pela primeira vez em mais tempo do que conseguia calcular, Ethan Cole não estava enfrentando algo sozinho, e ele estava começando a compreender que isso mudava o resultado de tudo. As investigações que Ethan fez na cidade trouxeram respostas mais rápido do que ele esperava, e o que elas traziam era pior do que ele havia se preparado para enfrentar. Ele cavalgou até Mill Haven
Em uma manhã de sexta-feira, disse a Lena que tinha negócios a resolver e voltaria antes do anoitecer, e partiu antes que ela pudesse fazer perguntas para as quais ele ainda não tinha as respostas. Ele conhecia 2 homens em Millhaven. Um comerciante de rações chamado Cord Abbott, que fazia negócios com o Rancho Cole há 15 anos, e um funcionário aposentado da comarca chamado Harold Fitch, que sabia mais sobre a estrutura jurídica do condado do que qualquer um que recebesse um salário para isso. Ele começou com Cord. Cord Abbott não era um homem de desperdiçar palavras. Ele ouviu o relato de Ethan com os braços cruzados sobre o balcão e a expressão cuidadosamente neutra. E quando Ethan terminou, ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "O Whitmore entrou com uma queixa 3 dias atrás." Ethan ficou estático. "Que tipo de queixa?" "Interferência na custódia familiar. É ele quem está financiando isso. A Margaret Hale não tem esse tipo de dinheiro sozinha. Ele contratou um advogado vindo de Cheyenne." Os olhos de Cord estavam firmes. "Ethan, esse homem tem dinheiro e tem motivos. A Margaret Hale vai casar com ele e quer isso resolvido antes do casamento. Eles querem as crianças de volta, querem que isso seja feito sem alarde e querem que quem as acolheu pense 2 vezes antes de causar mais problemas. Eles ainda não sabem que sou eu, sabem que é alguém a oeste de Millhaven. Estão passando de rancho em rancho, um por um. Não vai demorar para chegarem aqui." Ethan assentiu uma vez. Perguntou onde encontrar Harold Fitch. Harold Fitch morava em cima da tipografia e recebia visitantes em uma sala nos fundos, bagunçada, onde cada superfície estava empilhada com documentos e o ar cheirava permanentemente a tinta e papel velho. Ele tinha 70 anos e era afiado como um prego novo, e ouviu tudo o que Ethan disse sem interromper uma única vez. Quando Ethan terminou, Harold disse: "Por quanto tempo essas crianças ficaram sob os cuidados de Margaret Hale?" 4 meses. "Em todo esse tempo houve alguma documentação de residência delas, algum arranjo formal registrado no condado?" "Não que eu saiba." Harold cruzou as mãos. "Então a Margaret Hale não é a guardiã legal delas. Ela é uma parente que as acolheu informalmente após a morte da mãe. Isso é uma coisa totalmente diferente." Ele pausou. "Isso não significa que ela não tenha direitos. Um parente de sangue tem legitimidade no tribunal que um estranho não tem. E Ethan, aos olhos daquele tribunal, você é, atualmente, um estranho que tem 2 crianças em casa sem nenhuma base legal." Ethan inclinou-se para a frente. "O que eu preciso fazer?" "Você precisa entrar com um pedido de tutela de emergência antes que eles entrem com a petição deles, ou você estará respondendo à ação deles em vez de apresentar a sua própria. Você precisa de um médico que possa testemunhar sobre a condição das crianças quando chegaram à sua propriedade. Precisa de testemunhas que possam falar sobre a conduta de Margaret Hale. Qualquer pessoa de Millhaven que tenha visto como aquelas crianças eram mantidas, e você precisa que a menina esteja disposta a falar diante de um juiz." O último ponto ecoou no silêncio. Ethan pensou em Lena no fogão, na palidez em seus nós dos dedos quando estivera na varanda, e lhe contara sobre o homem a cavalo, na menina de 10 anos que fizeram um dos relatos mais precisos e controlados de trauma que ele já ouvira, sentada à mesa da cozinha com as mãos cruzadas, porque aprendera que desabar não servia para nenhum propósito prático. "Ela vai falar", disse Ethan. Ele disse isso com uma certeza que o surpreendeu um pouco, porque não sabia disso até as palavras saírem. Ele cavalgou de volta ao rancho e contou tudo a Lena. Não suavizou as coisas. Não reorganizou a história para torná-la mais palatável. Sentou-se do lado oposto ao dela na mesa onde jantavam juntos há 2 semanas e expôs tudo claramente. A queixa, o Whitmore, o advogado de Cheyenne, o cronograma,
o que Harold Fitch dissera que precisavam. Lena escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: quando precisamos dar entrada? Na segunda-feira, no mais tardar. E o médico, o Dr. Emory, em Mill Haven. Já mandei um aviso. Ele vai examinar você e a Mara amanhã de manhã e escrever o laudo dele. Ela assentiu. Então disse: vou precisar lembrar exatamente em que condições estávamos quando chegamos aqui, como eu estava, como a Mara estava. Ela pausou. Eu lembro de tudo. Lembro de cada detalhe. Eu sei que lembra, disse Ethan. Ela olhou para ele. O senhor disse que tinha certeza de que eu falaria diante de um juiz. Ele sustentou o olhar dela. Eu estava errado. Uma longa pausa. A mandíbula dela se contraiu ligeiramente. Então, não, disse ela. O senhor não estava errado. Ele deu entrada na petição de tutela de emergência na manhã de segunda-feira, com Harold Fitch ao seu lado e Cord Abbott como testemunha. Na tarde de terça-feira, o advogado de Margaret Hale já havia respondido. Na quarta-feira, a data da audiência fora marcada para a semana seguinte, e a velocidade daquilo, a eficiência brutal e indiferente da máquina jurídica que fora colocada em movimento, atingiu Ethan de uma forma que as 2 semanas anteriores não haviam conseguido. Aquilo era real, estava acontecendo. E se desse errado, Lena e Mara seriam colocadas em uma carroça, levadas de volta a Mill Haven e entregues a uma mulher que as enviara para morrer, e não haveria nada que Ethan Cole pudesse fazer a respeito. Ele não contou essa parte a Lena. Ela já sabia. Ele conseguia notar que ela sabia pela maneira como se movia nos dias que antecederam a audiência. Continuava trabalhando, continuava alimentando Mara, continuava fazendo as refeições, limpando e cuidando da casa com sua precisão habitual, mas com uma quietude, um estado de alerta constante por baixo de tudo. A maneira como um animal se move quando sabe que há um predador na área e decide que a melhor resposta é não chamar atenção. O laudo do Dr. Emory foi avassalador, no melhor sentido possível. Ele examinara Lena e Mara na manhã seguinte ao aviso de Ethan e escreveu em termos clínicos claros o que encontrou: desidratação severa em ambas as crianças. Lacerações nas solas dos pés de Lena, compatíveis com dias de caminhada em terreno acidentado, sem calçado. Indicadores de desnutrição em Mara, que sugeriam alimentação inadequada por um período prolongado. E hematomas nos braços de Lena, que ele observou cuidadosamente serem compatíveis com o ato de ser segurada à força por mãos de um adulto. Ethan leu o laudo 2 vezes. Na segunda leitura, parou na parte sobre os hematomas e largou o papel. Foi procurar Lena no quintal. Ela estava estendendo a roupa da semana, movendo-se ao longo do varal com os prendedores de madeira na mão, e olhou para cima quando ouviu os passos dele. Ele não sabia como perguntar, então apenas perguntou. Os hematomas nos seus braços, disse ele. O Dr. Emory os anotou no relatório. As mãos dela pararam no varal. A tia Margaret tinha um gênio difícil, disse ela, com a voz plana, a mesma que usava para entregar informações que aprendera a carregar sem sentir. Quando os inquilinos reclamavam de algo, ou quando a Mara chorava por muito tempo e não deixava eles dormirem, ela não fazia sempre, mas fazia. O silêncio que se seguiu foi um dos silêncios mais barulhentos que Ethan vivenciara na memória recente. Muito bem, disse ele finalmente. Sua voz saiu mais controlada do que ele se sentia por dentro. Isso vai para o processo. Lena olhou para ele com cuidado. O senhor está bravo. Não estou bravo com você. Eu sei disso. Mas o senhor está bravo. Ele desviou o olhar por um momento para a cerca, para a longa estrada pálida, para nada em particular. Uma mulher adulta colocando as mãos em uma criança porque seus inquilinos ficaram incomodados. Ele disse:
Acho que estou um pouco bravo, sim. Lena ficou em silêncio por um momento. Então disse bem baixinho: Não lhe contei, porque não queria que esse fosse o motivo para o senhor nos ajudar. Ele olhou de volta para ela. Eu queria que fosse o bastante, disse ela, que precisássemos de ajuda, não que tivéssemos sido machucadas. Eu não queria. Ela parou, recomeçou. Não queria que a ajuda do senhor fosse por causa dela. Queria que fosse por nossa causa. Ethan ficou ali no quintal e compreendeu plenamente naquele momento o que 10 anos, ouvindo que a sua própria necessidade não era justificativa suficiente, para nada faziam com uma pessoa, como isso fazia você moldar sua própria história em torno do que pensava que seria mais convincente para os outros. Como fazia você se editar, mesmo quando a verdade jogaria a seu favor. Lena, disse ele, você poderia ter batido a minha porta com a saúde perfeita e dito que precisava de um lugar para ficar, e eu teria aberto. Ela olhou para ele com uma expressão que dizia claramente que não acreditava naquilo. E ele entendeu por que ela não acreditava. E também entendeu que aquela crença levaria tempo e não poderia ser construída à base de argumentos. Ele só precisava manter a porta aberta por tempo suficiente para que ela descobrisse por si mesma. Descanse esta semana, disse ele. Você vai precisar estar afiada naquele tribunal. A manhã da audiência chegou, cinzenta e parada. Eles foram para Millhaven na carroça de Ethan. Lena no banco ao lado dele, com Mara contra o peito, vestidas com as melhores roupas que Ethan conseguira juntar na loja de tecidos e armarinhos da cidade mais próxima. Ele comprara para Lena um vestido limpo na semana anterior, de algodão azul liso, e ela olhara para a peça por um longo momento quando ele lhe a entregou, antes de dizer obrigada, em uma voz que revelava o esforço para se conter. O tribunal era pequeno. Uma sala única com bancos de madeira rústica, uma mesa elevada para o juiz e um cheiro de resina de pinho e café velho. Quando Ethan e Lena chegaram, os bancos já estavam ocupados. Porque, em uma cidade do tamanho de Millhaven, uma audiência de custódia envolvendo um rancheiro de fora da cidade e as sobrinhas órfãs de uma viúva era o mais perto de entretenimento que a semana provavelmente produziria. Ethan correu os olhos pela sala. Viu Cord Abbott perto dos fundos, estava lá como testemunha, e Ethan suspeitava como uma demonstração de solidariedade. Viu Harold Fitch perto da frente, já em uma conversa profunda com um jovem que Ethan não conhecia, que acabou se revelando o advogado local que Harold recrutara para representá-los, e então ele viu Margaret Hale. Ela estava sentada no lado oposto da sala, vestida de verde escuro, o cabelo preso com cuidado, a postura arranjada naquela configuração específica de uma mulher que decidiu que a melhor apresentação de si mesma era a dignidade composta. Ela não era desprovida de atrativos, com traços marcantes e olhos claros, e estava olhando para Lena com uma expressão que Ethan não conseguia decifrar dali. Lena a viu no mesmo instante. Não recuou. Não desviou o olhar. Sustentou o olhar da tia por 3 segundos inteiros e então se virou e encontrou seu lugar ao lado de Ethan. Ajeitou Mara em seus braços e fixou os olhos para a frente, na mesa vazia do juiz. Você está bem? Perguntou Ethan baixinho. Sim, disse ela. Tem certeza? Eu disse que sim. Uma pausa, e então, se me perguntar de novo, vou começar a ter menos certeza. Ele quase sorriu. Não sorriu, porque o juiz estava entrando, mas o impulso esteve lá. O juiz Caleb Marsh era um homem magro e castigado pelo tempo, na casa dos 60 anos, com o tipo de rosto que passou tantos anos se moldando em uma expressão de autoridade imparcial que simplesmente permanecera daquele jeito. Ele leu a petição, leu a resposta, olhou para ambas as mesas por cima dos óculos, com o ar de um homem que já vira todas as versões daquele tipo específico de confusão humana antes e estava reservando suas conclusões.
O advogado de Margaret Hale foi primeiro. Era polido e experiente, o tipo de advogado que o dinheiro de Cheyenne comprava, e construiu seu caso da forma como um homem constrói uma parede, um tijolo cuidadoso de cada vez. Margaret Hale era uma parente de sangue. Havia acolhido as crianças voluntariamente após a morte de sua irmã. A criança mais velha, infelizmente, havia fugido durante um período de adaptação claramente confusa e perturbada pelo luto, e acabara sob os cuidados de um estranho bem-intencionado, mas não autorizado. Não havia malícia por parte da Sra. Hale. Não havia abuso. Havia apenas uma família em uma situação infeliz tentando se reestruturar. Ele repetiu a palavra família 11 vezes. Ethan contou. Então, o advogado local levantou-se e apresentou o laudo do Dr. Emory. Leu em voz alta pausadamente, e a sala do tribunal ficou muito silenciosa no terceiro parágrafo. A desidratação, as lacerações, a desnutrição e depois os hematomas compatíveis com o ato de ser segurada à força por mãos de um adulto. O advogado de Margaret Hale protestou. O médico não testemunhara nenhum incidente. Os hematomas poderiam ter ocorrido durante a jornada. O laudo era especulativo. O juiz Marsh olhou para ele por cima dos óculos. Eu determinarei o que é especulativo, conselheiro. Então olhou para Lena. Jovem, disse ele. Compreendo que gostaria de se dirigir ao tribunal. Lena levantou-se. Entregou Mara a Ethan sem olhar para ele, alisou a frente de seu vestido azul e caminhou até a frente da sala. Ela parou diante da mesa do juiz e olhou para ele. Tinha 10 anos, estava descalça 2 semanas atrás e agora estava de pé em um tribunal de fronteira. E a compostura em seu rosto era a compostura de alguém que vinha se preparando para aquele momento não por uma semana, mas por toda a vida. Me conte, disse o juiz Marsh, não sem gentileza, com suas próprias palavras, o que aconteceu. E Lena Hale contou. Ela não fez uma encenação, não dramatizou, nem buscou simpatia, nem moldou seu relato para obter qualquer efeito emocional específico. Falou da maneira como fazia tudo, com precisão, por completo, em ordem. Contou a ele sobre a morte da mãe, sobre ir morar com a tia, sobre a cozinha, a limpeza, a lavagem de roupa dos inquilinos e as semanas que se passaram antes. Que ela compreendesse que a tia não a via como uma criança a ser cuidada, mas como um recurso a ser explorado. Contou-lhe sobre as visitas do Sr. Whitmore e as conversas que ouvira por trás das portas. E a manhã em que a tia lhe dissera que ela era ingovernável e que providências seriam tomadas, a sala do tribunal estava em absoluto silêncio. Contou sobre a caminhada, contou sobre o calor, sobre Mara silenciando, sobre a água do riacho, as portas fechadas, os ranchos onde ninguém atendia e aquele onde alguém atendeu. Contou o que Ethan dissera quando ela se ofereceu para trabalhar, o que dissera quando ela lhe agradeceu e o que dissera quando ela perguntou por que ele as ajudara. Ele disse, contou ela ao juiz, com a voz ainda firme, ainda clara, que eu bati a porta dele e ele abriu, e esse era o fim da razão. Algo mudou na sala do tribunal. Não foi visível, exatamente. Foi mais como uma mudança na pressão. A maneira como o ar muda antes da virada do tempo. Então Lena disse a frase que desarmou a sala por completo. Disse de forma simples, sem preâmbulos, olhando diretamente para o juiz. Minha tia não cometeu um erro. Ela fez uma escolha. Escolheu a preferência de um homem em detrimento da vida de 2 crianças. E a única razão pela qual estou de pé diante do Senhor hoje, e a única razão pela qual minha irmã está viva, é que Ethan Cole fez uma escolha diferente. O silêncio que se seguiu foi completo. O juiz Marsh olhou para ela por um longo momento. Olhou para seus papéis. Olhou do outro lado da sala para Margaret Hale, que observava as próprias mãos.
Depois olhou para Ethan, e Ethan, segurando Mara contra o peito, o bebê acordado agora, com seus olhos escuros correndo pela sala desconhecida, com uma mãozinha fechada presa na frente da camisa dele, sustentou o olhar do juiz com a maior firmeza que possuía. Vou fazer um recesso, disse o juiz Marsh. Terei uma decisão até esta tarde. Lena caminhou de volta para o seu lugar, sentou-se ao lado de Ethan. Olhou para a frente. Após um momento, sem virar a cabeça, disse baixinho: Eu fui bem? Ethan olhou para a mãozinha ainda fechada em sua camisa. Olhou para a menina sentada ao seu lado, com a coluna ereta, o queixo firme e as mãos cruzadas no colo, como se não tivesse acabado de se postar diante de uma sala cheia de estranhos e contado a versão mais verdadeira de sua vida sem piscar uma única vez. Sim, disse ele, você foi muito mais do que bem. Do lado de fora do tribunal, o advogado de Margaret Hale já estava em uma conversa baixa com sua cliente e, pelo aspecto do rosto dele, a conversa não ia na direção que ela esperava. A tarde estava chegando. A decisão vinha com ela. E Ethan Cole estava sentado em um tribunal do Wyoming com um bebê nos braços e uma menina de 10 anos ao seu lado. E compreendeu, finalmente, por completo, sem mais espaço, para tentar se convencer do contrário, que, o que quer que viesse a seguir, sua vida já havia mudado além do ponto de retorno. Ele não tinha certeza de quando exatamente aquilo acontecera. Talvez no momento em que ela dissera, eu posso trabalhar. Talvez no momento em que colocar a vassoura de volta no lugar certo. Talvez no momento em que perguntara, com aquela voz cuidadosa e desarmada, eu fui bem. Não importava quando acontecera. E ele deu-se conta, sentado ali, naquele banco duro de madeira, com a luz da tarde entrando pelas janelas do tribunal, de que não tinha mais medo daquilo. O juiz Marsh voltou às 2. A sala do tribunal havia se enchido novamente no tempo desde o recesso. As notícias corriam rápido em uma cidade do tamanho de Mill Haven, e as pessoas que haviam saído para almoçar tinham voltado trazendo outras que não estiveram lá pela manhã. Ethan percebeu isso sem comentar. Estava sentado onde passara a manhã toda, com Mara agora adormecida contra o seu ombro. Lena estava rígida ao seu lado, daquela maneira que ficava quando estava se blindando para algo. O juiz sentou-se, organizou seus papéis, não olhou para nenhuma das mesas por um longo momento. Então disse, analisei a petição, a resposta, o laudo médico e os depoimentos prestados esta manhã. Quero deixar claro que este tribunal não trata de forma leviana a questão de retirar uma criança dos cuidados de um parente de sangue. Ele pausou. Também não trato de forma leviana um laudo médico que documenta a condição física de 2 crianças que, pelas evidências apresentadas, foram inadequadamente protegidas pela parente responsável por elas. O advogado de Margaret Hale mexeu-se na cadeira. Estou concedendo a tutela de emergência de Lena Hale e Mara Hale a Ethan Cole, do Rancho Cole, com efeito imediato por um período de 6 meses. A voz do juiz era firme e final, a voz de um homem que tomara a sua decisão e não voltaria atrás nela hoje. Ao final desse período, este tribunal conduzirá uma revisão formal. A senhora Hale terá permissão para visitas supervisionadas uma vez por mês, cujos termos serão determinados por este juiz. Qualquer violação desses termos será considerada motivo para a perda permanente dos direitos de visitação. Ele ergueu os olhos. Isso foi compreendido por todas as partes? O advogado de Margaret Hale disse que sim. Disse de forma polida, mas Ethan estivera observando o rosto do homem desde que o juiz começara a falar e vira o momento exato em que ele compreendeu que o chão havia sumido sob seus pés e que a melhor jogada agora era uma retirada estratégica. A própria Margaret Hale não disse nada. Estava olhando para Lena e a expressão em seu rosto era complicada de uma forma que Ethan não conseguia decifrar totalmente.
Não era raiva exatamente, nem alívio, nem culpa exatamente também, mas uma mistura desconfortável de todas as três coisas que parecia de uma mulher confrontando algo sobre si mesma que não estivera preparada para enfrentar. Lena olhava fixamente para a frente, para a mesa do juiz. Não se virara em direção à tia nenhuma vez. Eles já estavam do lado de fora, ao ar livre, antes que a ficha dela caísse. Ethan estava 3 passos abaixo da porta do tribunal, com Mara ainda em seu ombro, quando ouviu Lena parar de caminhar atrás dele. Elle se virou. Ela estava parada no degrau superior, com a mão no corrimão e o rosto fazendo algo que ele só vira acontecer 2 vezes antes. Aquele desabar muito raro, muito jovem à rachadura, na compostura que ela mantinha tão cuidadosamente quanto algumas pessoas guardam seu bem mais valioso. Lena, disse ele. Estou bem, disse ela imediatamente. Você não precisa estar. A garganta dela se moveu. Olhou para ele, tinha 10 anos e acabara de se sentar em um tribunal e contar a verdade sobre toda a sua vida. E o juiz dissera 6 meses. E ela sabia, da maneira como uma criança que sobreviveu à base de cálculo sabe, que 6 meses não era o mesmo que para sempre. 6 meses, disse ela, e depois eles revisam. E se decidirem que não, o senhor não sabe. Sementei. Não, disse ele. Não sei, mas sei como serão os próximos 6 meses. E o juiz também saberá quando voltarmos àquela sala. Ele ajeitou Mara no outro ombro e olhou para Lena com firmeza. Você nos trouxe até aqui. Confie em mim para cuidar da próxima parte. Ela olhou para ele por um longo momento, depois desceu os degraus e não segurou a mão dele nem disse nada, mas começou a caminhar ao seu lado, da maneira como vinha caminhando ao seu lado há 2 semanas, e aquilo era uma resposta por si só. Cordy Abbott esperava junto à carroça. Apertou a mão de Ethan e disse, bom resultado. E depois olhou para Lena e disse, jovem. Aquilo foi a coisa mais corajosa que já vi em 20 anos assistindo a audiências neste tribunal. E digo isso sem qualquer ressalva. Lena olhou para ele com a expressão que usava quando não sabia como receber um elogio, um pouco desconfiada, como se pudesse ser outra coisa disfarçada. Então disse, obrigada, senhor, e subiu no banco da carroça. A viagem de volta ao rancho foi silenciosa. Mara dormiu o caminho todo, indiferente ao drama do qual fora o centro. Lena sentou-se com as mãos no colo e observou a estrada se desenrolar diante delas. E Ethan dirigiu e não forçou conversa, porque aprendera que ela processava as coisas no seu próprio tempo, e que pressioná-la era como pressionar um osso recém-colocado. Você só causaria danos. Na metade do caminho para casa, ela disse sem preâmbulos. Ela olhou para mim no tribunal depois que o juiz falou. Eu sei, disse Ethan. Ela olhou. Não sei como ela parecia. Não consegui dizer se estava brava ou... Ela parou. Não sei como eu queria que ela parecesse. Ethan ficou em silêncio por um momento. O que você sentiu quando a viu? Uma longa pausa. Cansaço, disse Lena finalmente. Só me senti cansada. Ele assentiu. Compreendia aquele tipo de cansaço, o tipo que não vem do esforço físico, mas de finalmente colocar no chão algo que você vinha carregando há tanto tempo que seu corpo não sabe como ficar ereto sem o peso daquilo. Tudo bem, disse ele. Você tem o direito de estar cansada. Ela não respondeu a isso, mas também não se esquivou do comentário. A primeira visita supervisionada aconteceu 3 semanas depois. Uma funcionária do escritório do condado, uma mulher magra e precisa chamada Senhora Adler, que carregava sua autoridade na postura dos ombros, trouxe Margaret Hale ao rancho em uma tarde de terça-feira, exatamente como o tribunal havia determinado. Ethan contara a Lena no dia anterior. Dissera claramente. Dera os fatos e observara-a ficar muito quieta, daquela maneira específica
que ficava quando estava absorvendo algo difícil. Eu tenho que ver ela? Perguntou Lena. A visita é com você e com Amara. As duas, disse ele. Você não precisa ficar sozinha com ela. A senhora Adler fica na sala o tempo todo. E o senhor? Ele olhou para ela. Estarei onde você quiser que eu esteja. Ela pensou a respeito. Perto, disse ela. Não na sala, mas perto. Ele ficou na varanda. Conseguia ouvir as vozes através da janela aberta, a voz de Margaret Hale, que era mais suave do que ele esperava, e a de Lena, que era cuidadosa e controlada, e não revelava nada. Ouviu Mara emitir sua habitual variedade de sons. Ouviu a senhora Adler dizer algo administrativo sobre o horário. Ele não entrou. Quando terminou e Margaret Hale foi escoltada de volta para a carroça do condado, Lena saiu para a varanda. Sentou-se no degrau superior e colocou o queixo nas mãos. Ethan sentou-se ao lado dela. Ela chorou, disse Lena depois de um tempo. Disse que sentia muito. Disse que não tinha entendido o que estava fazendo, que estava assustada, que o Sr. Whitmore a pressionara, e ela parou. Disse um monte de coisas. O que você disse? Não muita coisa. Eu escutei. Ela puxou um fio solto no vestido. Não sei o que ela queria que eu fizesse com isso. Não sei se ela estava falando sério ou se estava encenando para o relatório da senhora Adler. Não sei como se diz a diferença. Às vezes não dá para dizer, disse Ethan. Não imediatamente. She brought Mara a gift, a little wooden rattle. She must have had it made special. Uma pausa. A Mara gostou. Ethan olhou para o quintal. Como você se sente sobre isso? Não sei. Disse Lena, honestamente. Não sei se era para eu sentir algo a respeito. Virou-se para olhar para ele. É errado eu ter ficado a maior parte do tempo apenas vigilante, como se estivesse esperando o momento em que ela pararia de sentir muito e começaria a ser a outra coisa de novo? Não, disse ele, não é errado. É o que acontece quando alguém machuca você e depois aparece sendo gentil. Seu corpo lembra da dor antes que sua mente decida o que fazer com a gentileza. Ela considerou a resposta. Foi isso que aconteceu com o senhor depois que a sua esposa morreu? A pergunta ecoou suavemente, sem qualquer intenção aparente de ferir, que era exatamente a forma como Lena fazia perguntas cujas respostas ela realmente queria saber. Algo assim, disse ele. Um tipo diferente de dor, mas sim, algo assim. Ela sentiu devagar, como se arquivasse a informação em algum lugar útil. Então levantou-se, espanou o vestido e disse: Amara precisa mamar. E entrou. Ethan sentou na varanda por mais um tempo. A segunda visita correu quase da mesma forma. A terceira foi diferente. Margaret Hale chegou sem a senhora Adler. Chegou, em vez disso, com um homem que Ethan não conhecia forte, bem vestido, com a confiança particular de quem está acostumado a ver as salas se reorganizarem em torno de sua presença. E eles vieram não na carroça do condado, mas em uma carruagem particular, e já estavam na porteira antes que Ethan registrasse o que estava vendo. Ele já estava fora da varanda antes de decidir se mover. Senhora Hale, disse ele, mantendo a voz nivelada. Sua visita não está agendada até a próxima terça-feira, e eu não conheço este homem. O homem estendeu a mão com o automatismo polido de quem usa apertos de mão como uma forma de estabelecer território. Gerald Whitmore, disse ele. Acredito que já tenha ouvido falar de mim. Ethan não aceitou a mão. A expressão de Whitmore vacilou apenas ligeiramente o lampejo de um homem que não está acostumado a ver sua mão ser deixada estendida. Ele a recolheu sem mudar de postura. Estou aqui como cidadão privado. Não tenho legitimidade legal nesta questão. Quero deixar isso claro. Simplesmente acompanhei a Margaret em uma visita pessoal. Os termos da ordem judicial especificam visitas supervisionadas em datas agendadas, disse Ethan. Hoje não é nenhuma dessas coisas. Ora, Sr. Colley,
O tom de Whitmore mudou para algo mais expansivo, mais colaborativo, o tom de um homem mudando de tática em tempo real. Compreendo que o senhor foi colocado em uma posição incomum aqui, e quero que saiba que respeito o que fez por essas crianças, genuinamente. Mas o senhor tem que ver que esta situação se tornou mais complicada do que precisa ser. Se tornou, disse Ethan. Uma tutela de 6 meses é temporária por definição. Quando a revisão chegar, o tribunal vai analisar seriamente o pedido de uma parente de sangue, particularmente uma parente de sangue, que está agora em um casamento estável, com recursos para prover para 2 crianças. Ele abriu as mãos. Estou disposto a lhe oferecer algo pelo seu incômodo, uma quantia justa, o suficiente para compensá-lo pelo tempo e despesas que o senhor assumiu. Resolvemos isso sem alarde. As crianças voltam para onde pertencem e todos saem disso de forma limpa. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que um corvo grasnasse 2 vezes de algum lugar atrás do celeiro. Ethan olhou para Gerald Whitmore. Olhou para ele por um momento longo e firme, para o casaco bem cortado, a confiança da mão estendida, o uso cuidadoso da palavra recursos e a fuga cuidadosa da palavra dinheiro, que era o que ele queria dizer. O senhor está se oferecendo para comprar as crianças, disse Ethan. Estou me oferecendo para compensar. O senhor enviou um homem a cavalo para ameaçar quem as tivesse acolhido. Financiou um advogado para argumentar no tribunal que uma mulher que enviou 2 crianças para o deserto tinha condições de criá-las. E agora veio à minha propriedade, fora dos termos determinados pelo tribunal, para me oferecer dinheiro. Ethan deu um passo à frente, não de forma agressiva, apenas reduzindo a distância o suficiente para ser claro. Sr. Whitmore, saia das minhas terras. A mandíbula de Whitmore se contraiu. O tom colaborativo desapareceu por completo e por baixo dele surgiu algo mais frio e honesto. A revisão é em 5 meses, Sr. Cole. Pense cuidadosamente sobre como quer passar esses 5 meses. Vou passar-los da mesma forma que passei as últimas 3 semanas, disse Ethan, cuidando daquelas crianças. Agora, não vou pedir de novo. Whitmore sustentou o olhar dele por um momento. Então se virou, tocou no cotovelo de Margaret Hale e caminhou de volta em direção à carruagem sem dizer mais nenhuma palavra. Margaret Hale foi com ele, mas no último momento virou-se e olhou de volta para a casa, para a janela onde Ethan conseguia ver, embora duvidasse que ela conseguisse daquela distância, a pequena silhueta de Lena afastada do vidro, observando. A carruagem partiu, a poeira baixou. Ethan ficou na porteira até sumirem de vista. Ele se virou, caminhou de volta para casa e encontrou Lena na sala da frente, com Mara no colo, com o rosto composto e os olhos afiados. Eu ouvi, disse ela. Imaginei que ele tentaria nos comprar. Ela disse isso de forma plana, mas algo se moveu sob a superfície plana. Algo quente e anguloso. Ele tentou, e o senhor disse não. Obviamente. Ela olhou para ele. Então disse: ele vai causar problemas antes da revisão. Foi isso que ele quis dizer? Compense cuidadosamente. Ele vai encontrar algo, ou inventar algo, ou... Provavelmente, disse Ethan. Deixe que tente. Ethan. A voz dela estava mais afiada agora. A compostura cuidadosa rachando um pouco nas bordas. Preciso que o senhor entenda que eu já estive em situações onde a pessoa com mais dinheiro venceu, onde não importava o que era verdade ou o que era certo, porque a pessoa com mais dinheiro já tinha decidido o resultado e todos os outros estavam apenas encenando. Ela estava segurando Mara com mais força e o bebê, sentindo algo, ficara muito quieto. Preciso saber que o senhor entende isso. Ele olhou diretamente para ela. Eu entendo.
Estou lhe dizendo que ele veio à minha propriedade sem autorização, fez um contato não agendado com menores sob tutela do tribunal e tentou oferecer compensação financeira em uma questão legal. Tudo isso vai para um relato por escrito que entregarei a Harold Fitch amanhã de manhã, e tudo isso fará parte do processo quando entrarmos naquele tribunal em 5 meses. Lena ficou encarando-o. Algo mudou em sua expressão, a agudeza recuando um pouco, algo mais firme se estabelecendo por trás. O senhor já está pensando em como usar isso, disse ela devagar. Ele nos entregou de bandeja, disse Ethan. Eu seria um tolo se não usasse. Uma pausa. Então, bem baixinho, Lena disse. Minha mãe teria gostado do senhor. Aquilo tocou no meio do peito de Ethan como algo quente e um pouco inesperado. Ele não soube o que fazer com aquilo imediatamente, então fez o que costumava fazer quando algo o pegava de surpresa. Moveu-se em direção ao lado prático. Escreva tudo o que você ouviu, disse ele. Cada palavra que lembrar, o mais exato que puder, hoje à noite, enquanto está fresco. Ela assentiu. Ajeitou Mara no outro quadril. Estava na metade do corredor quando parou. Ethan, disse ela sem se virar. Sim, obrigada por não nos vender. Ele olhou para as costas dela, para aquela pessoa pequena e extraordinária parada no corredor de sua casa com a irmãzinha no colo, entregando gratidão por algo que nunca, por um único momento, estivera em questão. Vá escrever o que você ouviu, disse ele, porque não confiava na própria voz para nada mais complicado do que isso. Ela foi. O chocalho de madeira de Mara estava em cima da mesa da cozinha, onde Lena o deixara após a primeira visita. Ethan ficou ali e olhou para ele por um momento, o trabalho artesanal pequeno e cuidadoso. O presente de uma mulher que falhara com aquelas crianças e agora estava, talvez, tentando encontrar o caminho de volta para algo. Ele não sabia se Margaret Hale mudara genuinamente ou se estava simplesmente assustada. Não sabia se Whitmore encontraria uma maneira de complicar a revisão ou se o histórico que estavam construindo seria suficiente. Não sabia como eram 5 meses vistos de dentro de uma sala de tribunal. O que ele sabia era o som da caneta de Lena movendo-se sobre o papel no quarto dos fundos, cuidadosa e precisa, escrevendo cada palavra que ouvira. O que ele sabia era o peso do pequeno corpo de Mara contra o seu ombro naquela tarde, e a maneira como ela fechara a mão em sua camisa, da mesma forma que fizera no tribunal, como se já tivesse decidido que ele era firme o suficiente para se segurar. Em 5 meses, ele construíra um rancho inteiro em terras mais duras do que aquela. Ele colocou a chaleira no fogo e esperou pela manhã. Os 5 meses não passaram calmamente. Ethan sabia que não passariam. Whitmore não era o tipo de homem que aceitava uma porta fechada na cara e seguia em frente sem tentar as janelas e, fiel ao seu estilo, passou as semanas seguintes à sua visita não anunciada, fazendo-se notar de maneiras que eram justas o suficiente para permanecer no lado legal da linha. Houve boatos primeiro do tipo que viajam por um condado da forma como a água encontra rachaduras, silenciosamente, sem uma fonte aparente, mas com uma persistência que sugeria intenção. A notícia chegou a Ethan através de Cord Abbott. Pessoas em Mill Haven diziam que o Rancho Cole não era lugar adequado para crianças, que um viúvo morando sozinho não tinha o direito de criar 2 meninas, que havia dúvidas sobre o caráter dele, suas finanças, seus motivos para acolher estranhas. Nada daquilo era específico o suficiente para confrontar diretamente. Tudo fora projetado para semear dúvidas na mente de qualquer um que pudesse ser chamado como testemunha ou ter sua opinião solicitada. Ethan escreveu tudo. Data, fonte, conteúdo. Harold Fitch dissera para documentar tudo. E ele documentou tudo. Então, o advogado de Whitmore entrou com uma moção solicitando uma revisão antecipada, alegando preocupações não especificadas sobre o bem-estar das crianças.
A moção foi negada, mas a própria ação custou a Ethan 2 dias de viagem de ida e volta à sede do condado e uma taxa legal para a qual não havia se orçado. E ele entendeu que esse também era o objetivo. Não vencer no tribunal, mas tornar toda a empreitada cara e exaustiva o suficiente para que um homem razoável pudesse decidir que não valia a pena. Ethan nem sempre era um homem razoável. Seu filho, James, dissera-lhe isso mais de uma vez, geralmente no contexto de uma discussão sobre algo de que nenhum dos dois conseguia lembrar os detalhes agora. Ele pensou mais em James naqueles meses do que nos 2 anos desde a última vez que haviam se falado de verdade. Não sabia exatamente o porquê. Talvez fosse a presença de crianças na casa, a maneira como ter jovens por perto tornava a pessoa mais consciente da longa e complicada linha do tempo e do que se fazia com as pessoas a quem se deveria segurar. Ele escreveu uma carta para James no 3º mês. Não planejou particularmente. Sentou-se uma noite depois que Lena colocara Mara na cama e a casa ficara em silêncio, pegou a caneta e escreveu. Contou a James sobre Lena e Mara. Contou-lhe sobre o tribunal, o Whitmore e a revisão de 5 meses. Contou-lhe que o rancho tinha uma sensação diferente agora, que havia passos no corredor, que alguém sempre tinha uma opinião sobre o jantar, que a vassoura nunca mais ficava no lugar errado e que ele não era, se fosse honesto consigo mesmo, o mesmo homem que vira uma silhueta tremeluzir no calor e caminhar pela estrada de terra em julho. Não sabia se James responderia. Enviou a carta de qualquer maneira. Lena, enquanto isso, fazia o que Lena fazia. Pegava as circunstâncias que lhe haviam sido entregues e as trabalhava com a mesma precisão metódica que trazia para tudo mais. Começou a escola em setembro, caminhando os 3 quilômetros até a escola da cidade, com seus sapatos de verdade que Ethan lhe comprara de couro marrom, um tamanho maior do que ela precisava porque ele os comprara para durar. Chegava em casa todas as tardes e fazia as lições na mesa da cozinha, enquanto Mara engatinhava no chão por perto. E fazia perguntas a Ethan quando empacava, e ele respondia quando conseguia, e dizia honestamente quando não sabia, e ela assentia e resolvia o resto sozinha. Ela é, disse a professora dela, a senhorita Albright, a Ethan, na primeira reunião de pais a que ele compareceu por outra criança que não a sua, a aluna mais disciplinada que ensinei em 15 anos. Disse isso com um calor que sugeria compreender que a disciplina não viera de graça. E Ethan assentiu e disse que não estava surpreso. E no caminho para casa, pensou na menina de 10 anos que organizara a sua despensa. Identificara o que estava faltando e lhe dissera, sem julgamento, que ele não vinha abastecendo seus estoques direito. E sentiu algo mover-se dentro de si, que era vizinho do orgulho, mas mais profundo e silencioso. O 4º mês trouxe a segunda reviravolta, e esta Ethan não previra. Margaret Hale veio para sua visita agendada sem Whitmore pela primeira vez desde a aparição não anunciada. Veio na carroça do condado com a senhora Adler, como exigido, sentou-se na sala da frente do lado oposto ao de Lena, com Mara entre as duas no chão, e a visita prosseguiu da maneira como vinham prosseguindo, com cuidado, com uma superfície de civilidade sobre a complicada geografia por baixo. Mas no final, quando a senhora Adler saíra para fazer uma anotação em seu relatório, Margaret olhou para Lena e disse algo que não pertencia a nenhuma versão daquela história para a qual Ethan vinha se preparando. Ela disse, eu deixei o Gerald. Lena ficou muito quieta. 3 semanas atrás, disse Margaret. Estava olhando para as próprias mãos. Mudei de volta para minha casa. Ela é menor do que o que eu andava imaginando, mas é minha. Ela pausou. Não estou lhe dizendo isso para mudar nada em relação à audiência. Não estou. Não tenho dinheiro para outra briga legal e também não tenho forças para isso. Ela olhou para cima. Estou lhe dizendo porque achei que você merecia saber que eu compreendo agora
o que estava escolhendo quando escolhi ele e compreendo o que isso custou a você. Lena permaneceu muito quieta por um longo momento. Então disse: Por que você deixou ele? Margaret silenciou então. Porque eu estava sentada em casa uma noite e pensando no que você disse naquele tribunal sobre como eu fiz uma escolha e percebi que, se eu tinha feito aquela escolha, poderia fazer uma escolha diferente. Ela pressionou os lábios. Levei mais tempo do que deveria. Eu sei disso. Lena olhou para a tia por um longo tempo com aquela expressão que usava quando estava medindo algo, testando o peso, verificando a estrutura em busca de pontos fracos. Então disse, devagar: Ainda não sei se posso lhe perdoar. Quero ser honesta sobre isso. Isso é justo, disse Margaret, mas fico feliz que você tenha deixado ele. Não foi uma reconciliação. Não foi a restauração limpa e brilhante de algo quebrado. Foi menor do que isso e mais real do que isso. Duas pessoas reconhecendo a distância entre elas com honestidade suficiente para tornar a distância mensurável, que é o primeiro passo necessário para que qualquer coisa atravesse. Ethan ouviu a maior parte disso pela janela. Não entrou, sentou-se na varanda e escutou. E depois ficou pensando nisso por um longo tempo, após a partida da carroça do condado, revirando o assunto na mente, daquela maneira que você revira algo quando ainda não tem certeza do que significa, mas sabe que significa algo. Ele contou a Lena naquela noite que ouvira. Eu sei que o senhor ouviu, disse ela. Estava no fogão, mexendo. O senhor esteve na varanda o tempo todo. Não estava tentando espionar. Sei que o senhor estava tentando estar perto sem ficar no caminho. Já sei a diferença a essa altura. Ele sentou-se à mesa. Como você está com isso? Ela pensou por um momento. Complicada, disse ela. Ela ainda é a mulher que nos expulsou. Isso não desaparece, porque ela fez uma escolha diferente mais tarde. Voltou-se para o fogão. Mas a mamãe costumava dizer que as pessoas são, na maior parte, uma coleção dos seus piores momentos e dos seus melhores momentos. E a pergunta é, quais deles elas decidem somar uma pausa? Talvez ela tenha decidido somar um momento diferente. Sua mãe dizia isso. Ela dizia muitas coisas que valem a pena lembrar. Ethan silenciou. Depois disse, ela criou uma filha notável. Lena não se virou, mas os ombros dela fizeram aquele movimento, a pequena queda involuntária que acontecia quando algo a tocava, antes que ela pudesse organizar uma defesa. Não me faça chorar no molho, disse ela. Ele quase riu. Na verdade, riu um som curto e real que assustou um pouco a ambos, porque foi o tipo de risada que sai antes de você decidir permitir. E fazia muito tempo que ele não tinha uma dessas. Então a revisão chegou. Na noite anterior à audiência, Ethan encontrou Lena sentada nos degraus da varanda, no escuro. Ele viera verificar se ela já tinha ido para a cama e, em vez disso, encontrou-a ali, com os braços em volta dos joelhos e os olhos fixos na estrada. Sentou-se ao lado dela. Não consegue dormir? Perguntou ela. Eu sei. E se não for o bastante, disse ela. E se tudo o que documentamos, tudo o que a senhora Adler escreveu nos relatórios, tudo o que o Dr. Emory disse, e se Whitmore encontrou algo, ou inventou algo, e não for o bastante? Ethan, preciso dizer isso em voz alta. Sei que o senhor vai me dizer que vai dar tudo certo, mas preciso colocar o medo para fora primeiro, antes de conseguir deixá-lo de lado. Ele fechou a boca. Esperou. Estou com medo, disse ela abertamente. Estou com medo de que tirem a Mara e eu não consiga impedir. Estou com medo de que tudo isso, a escola, a cozinha e o... Ela parou. A voz dela ficara presa. Estou com medo de perder isso. E sei que eu deveria ser mais corajosa a essa altura,
Mas tenho 10 anos, estou com medo e eu só, Lena. A voz dele era baixa e calma. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. E pessoas corajosas sentem medo. O medo não é o oposto da coragem. É apenas o que você carrega enquanto está sendo corajosa. Ela ficou em silêncio por um momento. O senhor parece já ter pensado sobre isso antes. Já, disse ele. Tive alguns anos para pensar sobre isso. Ela colocou o queixo de volta nos joelhos. A estrada estava escura e parada. Em algum lugar distante, um coiote uivou uma vez e calou-se. Se as coisas não correrem como precisamos amanhã, disse ela com cuidado, o que acontece? Nós apelamos, disse ele. Levamos a um tribunal superior. Continuamos em frente. O senhor faria isso? Obviamente. Poderia levar anos. Poderia custar. Lena. Ele se virou e olhou para ela. Construí este rancho uma estaca de cerca de cada vez. Sei como trabalhar em algo por anos. E sei o que vale a pena o trabalho. Ele sustentou o olhar dela. Vocês valem o trabalho, as duas. Ela olhou para ele por um longo tempo. E então fez algo que nunca fizera nos 4 meses e meio em que vivia em sua casa. Inclinou-se para o lado e encostou a cabeça no braço dele, da maneira como uma criança se apoia em alguém que decidiu ser firme. E permaneceu ali e não disse mais nada. Ele também não disse nada. Ficaram sentados ali até o coiote uivar novamente e Mara emitiu um som lá de dentro da casa. E Lena endireitou-se, levantou-se, espanou o vestido e disse que seria melhor verificar a irmã. É, disse Ethan. Melhor sim. Ela entrou. Ele sentou na varanda por mais um tempo, olhando para a estrada que levava ao leste em direção a Mill Haven, ao tribunal e ao amanhã. E pensou na manhã de 5 meses atrás, quando uma silhueta pequena aparecera no fim dela, carregando algo que precisava de salvação. Pensara que abrira a porta para elas. Só agora estava compreendendo quão completamente elas haviam aberto uma para ele. A carta de James havia chegado 2 semanas antes. Era curta. James sempre fora econômico com as palavras, de uma forma que Ethan reconhecia como herança, mas dizia o que precisava dizer. Dizia que sentia muito pelos anos de distância. Dizia que queria compreender o que acontecera no rancho. Dizia que talvez viesse para uma visita no outono, se estivesse tudo bem. Dizia que estava feliz por seu pai ter deixado alguém entrar. Ethan a lera 3 vezes e a colocara na gaveta onde guardava as coisas que valiam a pena guardar. Pensou nela agora, sentado na varanda. Pensou em seu filho lendo a carta que ele escrevera, lendo sobre Lena e Mara, sobre o tribunal e sobre como a vassoura estava sempre no lugar certo agora. Pensou no que significava o fato de seu filho ter respondido: algumas portas, uma vez que você as abre, deixam entrar mais do que você esperava. O tribunal, na manhã seguinte, era a mesma sala de sempre. Os mesmos bancos de madeira, o mesmo cheiro de resina de pinho, a mesma mesa do juiz elevada na frente. Mas parecia diferente para Ethan do que há 5 meses. Talvez porque estivera nela em sua imaginação todos os dias durante 5 meses. E a realidade dela era menos assustadora do que a versão imaginada. Ou talvez porque estivesse menos assustado em geral, o que era seu próprio tipo de mudança. Harold Fitch organizara o processo com cuidado. Os relatórios de supervisão da Sra. Adler, todos positivos. O depoimento da Sra. Albright sobre o progresso acadêmico e adaptação de Lena. O exame de acompanhamento do Dr. Emory, observando a completa recuperação física de ambas as crianças, o relato de Cord Abbott sobre a campanha de boatos, a visita não anunciada documentada, a tentativa de compensação financeira, cada tijolo assentado com a argamassa de 5 meses de trabalho cuidadoso e deliberado. Whitmore não estava na sala do tribunal. Sua ausência foi notada
e Ethan suspeitava, era em si uma declaração, a declaração de um homem que decidira que aquela batalha específica não era vencível e encontrara outra coisa para gastar seu dinheiro. Margaret Hale estava lá. Sentou-se no lado oposto da sala, sozinha, sem advogado. Quando Ethan entrou, ela cruzou os olhos com os dele brevemente e depois desviou o olhar, e não havia nada de combativo naquilo. O juiz Marsh olhou para o processo da mesma forma que fizera há 5 meses, com atenção cuidadosa e imparcial, sem revelar nada. Então, olhou para Lena. Jovem, disse ele, você já esteve neste tribunal antes? Sim, senhor, disse Lena. Da última vez, pedi que me contasse o que aconteceu. Hoje vou lhe perguntar algo diferente. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Quero saber onde você quer estar. A sala do tribunal ficou muito silenciosa. Lena levantou-se. Não olhou para a tia. Não olhou para Ethan. Olhou para o juiz com a mesma firmeza direta e ininterrupta que trouxera aquela sala na primeira vez, e disse o que viera dizer. Quero ficar com o Ethan, disse ela. Não porque ele tenha mais dinheiro, uma casa maior, ou porque a lei diga que ele fez tudo certo, embora ele tenha feito. Quero ficar porque, quando caminhei até a porta dele sem saber se ele abriria, ele abriu, e, em 5 meses, ele nunca, nenhuma única vez, me fez sentir como se eu fosse um problema que ele estava gerenciando ou um fardo que estava tolerando. Ele me fez sentir como se eu valesse a pena a porta ser aberta. Ela pausou. A Mara tem 14 meses e conhece a voz dele. Estende os braços para ele quando ele entra na sala. Ela nunca teve um pai, mas sabe como é a sensação de estar segura agora, e a sensação se parece com ele. Outra pausa, mais curta. Eu sei como é a sensação de estar segura agora também. E não estou disposta a abrir mão disso. Ela sentou-se. O juiz Marsh silenciou por um momento. Olhou para os seus papéis. Olhou para Margaret Hale, que observava as próprias mãos, e algo passou pelo rosto dela, que parecia menos com derrota e mais com uma mulher desapegando-se de algo que estivera segurando errado. Senhora Hale, disse o juiz, deseja fazer uma declaração? Margaret olhou para cima, olhou para Lena, então disse de forma baixa e clara, acho que minha sobrinha já disse tudo o que precisa ser dito. Retiro o meu pedido. O silêncio que se seguiu foi completo e enorme. Então o juiz Marsh disse, a tutela permanente de Lena Hale e Mara Hale é por meio desta concedida a Ethan Cole, do Rancho Cole. Esta questão está encerrada. Ele bateu o martelo uma vez. Ethan permaneceu muito parado por um momento. Ao seu lado, Lena também permaneceu muito parada. Então Mara, que estivera no colo de Ethan durante toda a audiência e conduzira sua própria investigação silenciosa sobre os botões da camisa dele, olhou para cima ao som do martelo com olhos grandes e escuros, depois olhou para Lena e em seguida estendeu o braço e agarrou um punhado da manga de Lena com um aperto decisivo de quem estabelece um direito. Lena olhou para a mão da irmã em sua manga. Depois olhou para Ethan, e a compostura, aquela extraordinária compostura conquistada a duras penas, com 10 anos de construção, desabou por completo, e por baixo dela surgiu o rosto de uma criança totalmente e finalmente desarmado, iluminado por algo tão próximo da alegria que a distinção não importava. Ethan colocou o braço em volta dos ombros dela. Não disse nada. Ela inclinou-se para receber o abraço, e Mara agarrou a manga dele também com a outra mão, e os 3 ficaram sentados no meio de um tribunal do Wyoming, enquanto a sala começava a respirar e a se mover em torno deles. E era a coisa mais comum do mundo e a mais extraordinária. Do fora do tribunal, na pálida luz do outono, Cord Abbott apertou a mão de Ethan e não soltou imediatamente. Harold Fitch emitiu um som breve e raro que poderia ter sido uma risada. A senhora Adler, partindo com sua pasta de relatórios,
Pausou o suficiente para olhar para Lena e dizer: muito bem, jovem, em uma voz que perdera toda a sua precisão administrativa e se tornara simplesmente calorosa. Margaret Hale foi a última a sair. Parou a alguns passos de Lena e não tentou reduzir a distância, porque compreendia distâncias melhor agora do que há 5 meses. Espero, disse ela com cuidado, que algum dia você me deixe ser alguém que você conhece. Não alguém que cuida de você, apenas alguém que você conhece. Lena olhou para ela por um longo momento. Então disse: acho que isso é provavelmente possível algum dia. Não era o perdão ainda, mas era a porta deixada aberta, o que era mais do que Margaret Hale fizera por merecer e que Lena concedeu de qualquer maneira, porque aprendera com um homem ao seu lado que portas abertas eram a coisa mais poderosa que uma pessoa poderia oferecer a outra. Eles voltaram para casa na carroça. Os três, da mesma forma que haviam ido para o tribunal naquela manhã, e 5 meses antes disso, a estrada para o oeste era a mesma estrada de sempre pálida, seca e longa, cortando a paisagem do Wyoming com a indiferença particular da geografia. Mas a carroça parecia diferente, o ar parecia diferente. Até o cavalo parecia se mover com menos esforço, embora aquilo fosse provavelmente imaginação. Lena sentou-se com Mara no colo, o rosto virado um pouco em direção ao céu, e Ethan dirigiu. E depois de um tempo, ela disse: o James vem em outubro. Foi o que ele disse. Ele vai agir de forma estranha com a gente? Ethan considerou a pergunta honestamente. Ele pode agir. No começo, teve suas próprias adaptações a fazer. Consigo lidar com estranheza, disse ela. Lidei com o senhor no começo. Ele lançou-lhe um olhar de soslaio. Eu não era estranho. Ethan, o senhor conversava com as estacas da sua cerca. Eu estava verificando elas. O senhor dizia bom dia para elas. Ele não disse nada por um momento. Depois, isso é apenas boa educação. Ela riu. Foi uma risada real, cheia e desarmada, a risada de uma criança que se lembrou de que tem a permissão de rir. Mara, assustada com o som, riu também, daquela maneira sem palavras e com o corpo todo típica de bebês de 14 meses, e o som daquilo preencheu a carroça e rolou pelas terras abertas ao redor deles. E Ethan deixou acontecer, porque era o melhor som que ouvira em mais tempo do que conseguia medir com precisão. O rancho surgiu à vista da forma como sempre surgia, familiar, simples e dele. As estacas da cerca perfiladas em suas fileiras, o celeiro firme, a casa com sua varanda, o gancho para o seu chapéu e a cozinha, onde a vassoura estava sempre no lugar certo, exceto que não era mais apenas dele. Não vinha sendo há algum tempo. Lena pulou da carroça antes que ela parasse totalmente, erguendo Mara para o quadril com a facilidade praticada de quem vinha fazendo aquilo desde antes de compreender quão jovem era para estar fazendo. Caminhou até a varanda, empurrou a porta e entrou, já dizendo algo a Mara sobre o almoço, com a voz ecoando de volta pela porta aberta. Ethan puxou o freio de mão. Desceu, ficou por um momento no quintal e olhou para a casa, para a porta aberta, a luz lá dentro, o som da voz de Lena e as respostas de Mara vindos da cozinha, onde alguém já preparava o almoço. E a tarde estava à frente deles. E outubro traria James, e a terra ainda precisava de trabalho, e as estacas da cerca ainda precisavam de verificação. E havia, pela primeira vez em 3 anos, mais futuro do que passado vivendo naquela casa. Ele pegou o chapéu que caíra no banco da carroça e o colocou na cabeça. Caminhou até a porta. Passou por ela. Puxou-a para fechar atrás de si, não trancada, apenas encostada, da maneira como uma porta fica quando a casa está cheia e o vai-vem ainda não terminou pelo dia. Alguns homens passam a vida inteira construindo paredes contra as perdas e chamando isso de sobrevivência. Ethan Cole fizera isso por 3 anos, e então uma menina descalça batera sua porta, com um bebê moribundo nos braços e 4 palavras na boca.
E ele compreendera, no momento em que a abriu, que a sobrevivência era a menor versão possível do que uma vida poderia ser. O que Lena e Mara haviam caminhado 100 quilômetros para encontrar era um lar. O que encontraram, o que construíram e o que entregaram de volta no ato de se entregar. Era algo que nenhuma ordem judicial poderia criar e nenhuma quantia do dinheiro de Whitmore poderia ter comprado. Encontraram um homem que abriu a porta e, ao abri-la, ele encontrou o caminho de volta para si mesmo. Isso não era pouca coisa. No fim das contas, era tudo.